No sétimo capítulo do Gênesis é o momento que retrata de fato como o dilúvio ocorreu, quanto tempo durou e alguns outros detalhes. Já lá no início do Gênesis, Deus declara a quem será permitido entrar na arca. Primeiramente, é claro, foi Noé e sua família, pois eram as únicas pessoas justas que Deus salvaria daquela geração de pecado. E lá no versículo 2, ele já começa a falar quais animais entrariam e quantos seriam de cada espécie. Muita gente acha que na arca entraram apenas um casal de cada, mas não foi bem assim. Na verdade, entrou um casal de cada espécie de animais impuros, pois os animais puros entraram 7 casais de cada espécie. Olha o número 7 aparecendo aí de novo. Como eu tinha comentado com vocês lá no vídeo do Gênesis 5, o número 7 é sagrado e, portanto, mais uma vez ele aparece. Mas aí a pergunta que não quer calar: o que é animal puro e o que é animal impuro? O animal puro é aquele que serviria de alimento para o consumo humano. E a doutrina classifica os animais puros em 4 categorias. Primeiro são os animais terrestres. Lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 3 a 8, Deus declara que são puros animais que ruminam e têm casco fendido. Por exemplo, boi, ovelha, cabra. Todos esses animais fazem o processo de ruminação. Tá, mas o que é ruminação? Gente, é bem simples isso aqui. Se a gente pegar a vaca, por exemplo, que é um animal ruminante, a diferença dela para o não ruminante é pelo número de estômagos. Enquanto os não ruminantes possuem apenas um estômago, a vaca possui 4 cavidades que fazem esse papel, que são rumen, retículo, omaso e abomaso. O processo funciona mais ou menos assim. Quando a vaca está se alimentando, ela foca inicialmente em comer rápido, ou seja, ela quer encher o rumen, também conhecido como bucho. Daí que vem a expressão, encher o bucho. Depois de ter feito isso, num momento de tranquilidade, de paz, quando ela estiver debaixo lá daquela árvore, né, com a sombra bem gostosa, né, ela começa então o processo de regurgitação desse alimento, que está lá no bucho. É isso mesmo. Aquilo que ela engoliu, ela meio que vomita para a boca e começa a mastigar, triturando esses alimentos. Depois de ter feito isso por várias e várias horas, aí sim ela engole novamente. E isso, ao cair de novo no rumen, segue o seu caminho para a digestão final, passando pelo retículo, omaso e abomaso. E aí, quando chega nesse estágio, esse bolo alimentar vai ser misturado com enzimas digestivas, preparando-o para a absorção intestinal. Então percebam que a ruminação é como se fosse um processo que desse pureza para esses animais. Uma vez que, por ter o processo de digestão um pouco mais prolongado, isso pode possibilitar a destruição, né, por teoria de algumas toxinas que eventualmente seriam absorvidas por nós seres humanos ao consumirmos desses animais. É claro que isso é uma teoria. A ciência não afirma categoricamente que a ruminação destrói toxinas, mas é algo que possui uma lógica aceitável. Tá ok? Alguns teólogos defendem então essa ideia, tentando justificar por que esses animais eram considerados puros. Então, recapitulando, para a Bíblia, os animais que não ruminam ou não têm casco fendido são impróprios para o consumo. Percebam então que não basta ruminar, é preciso também ter o casco fendido. Dessa forma, o coelho, mesmo sendo ruminante, é impuro, pois não tem casco fendido. Na verdade, nem casco ele tem, né? Ele tem partes. Agora vamos pegar um exemplo de um com casco fendido, mas não rumina. Seria o caso do porco. Ele tem o casco dividido em 2, mas não faz ruminação. Ok? Pessoal, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, principalmente para quem gosta daquela bistequinha suína. Eu não estou querendo pregar aqui o que é certo e nem o que é errado. A gente apenas está estudando a Bíblia e fazendo a interpretação de acordo com algumas correntes. O porco no Antigo Testamento, ele é considerado impuro. Agora, a decisão de comer ou não, isso depende de cada um. A gente ainda não estudou, mas existem correntes dentro da teologia que trazem informações lá no Novo Testamento
permitindo o ser humano consumir qualquer tipo de alimento. Então, pessoal, não vamos ficar bitolados e preocupados com informações soltas. Vamos estudar a Bíblia com a mente aberta. Depois que vocês a estiverem estudado por completo, uma coisa natural vai acontecer. Cada um vai responder a isso de uma forma idiosincrática, ou seja, de uma forma pessoal, de uma forma única. É dessa maneira que nós vamos se aproximando do conceito de liberdade e livre-arbítrio. O conhecimento nos proporciona isso. Você não, a partir de um certo momento, você não vai escolher algo porque alguém lhe disse, mas porque você interpretou assim, de acordo com a sua realidade. Só assim, depois de ter estudado a Bíblia, conhecer as teorias existentes, que você terá o conteúdo suficiente para raciocinar e escolher o seu modo de agir, a sua religião, os seus dogmas. Como eu falei para vocês no início desse projeto bíblico, o objetivo é compreender a Bíblia. Bom, então vamos continuar na nossa lista de animais puros, segundo o Antigo Testamento. A segunda categoria de animais que é passível dessa classificação são as aves. Lá em Levítico 11, versículo 13 a 19, é determinado que as aves que são próprias para consumo e as que não são. As aves consideradas imundas são as necrófagas e as aves de rapina, por exemplo, águia, coruja, abutre, urubu. Mas também quem é louco, né? Comer urubu? Também só come carniça. Ninguém vai ser maluco de comer isso. Já as aves limpas, nós temos a galinha, o pato, o marreco, o peru, a codorna. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Aquele peruzinho de Natal no final do ano tá liberado, viu? Dos animais aquáticos, nós também temos uma lista. Lá em Levítico 11, versículo 9 a 12, são considerados puros os peixes com barbatanas e escamas, e impuros os que não têm. E por fim, temos essa classificação para os insetos. Esses estão descritos lá no Levítico 11, versículo 20 a 23. Por regra, todos os insetos são impuros, com exceção dos grilos e gafanhotos. Então, no dia que tiver um grilo gritando muito aí na sua orelha, tranquilo, só se vira de petisco no almoço, você resolve 2 problemas ali com uma machadada só. Tá ok? Entenderam agora o que é animal puro, impuro? Pois é. Então, voltando lá em Noé, versículo 2, Deus ordenou que colocasse um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros. Então, a vaca, por exemplo, não foi só uma vaca em boi que entrou. Foram 7, né? 7 casais. Isso tem uma lógica. Por serem animais que futuramente serviriam de consumo, teriam que entrar mais para agilizar a reprodução e poder ter carne suficiente para as próximas gerações. Outro grupo de animais que também entraram com 7 casais foram as aves. Deus tinha um carinho enorme por elas. Então, para que elas povoassem a terra mais rápido, ele ordenou que entrariam 7 pares de cada espécie de ave. Ok? Seguindo a história, então, logo após Deus orientar Noé de como seriam as coisas e como os animais entrariam, ele falou assim: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E assim ocorreu. Passados 7 dias desse encontro de Deus com Noé, as comportas do céu se abriram. Seu sentido metafórico, claro. E começou a chuva. Isso aconteceu quando Noé tinha 600 anos. E foi chuva tão grande que a água cobriu até as mais altas montanhas da terra. Lá no versículo 20, fala que as águas subiram até quase 7 metros acima dessas montanhas. Então imagina o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra. Ela tem 8.848 metros. Você soma mais 7, 8.855 de água acima do nível do mar. É muita coisa, gente. É muita água caindo do céu. E realmente, considerando a física, é algo que é meio inexplicável, que pode ter só vindo de Deus, de um Deus todo-poderoso. Até porque acomodar toda essa água na Terra é meio complicado. E qual foi o resultado disso? Todos esses seres que estavam dominados pelo pecado morreram, restando apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca. O período do dilúvio durou mais ou menos 150 dias. E a história subsequente de como as coisas foram voltando ao normal, a gente vai ver do Gênesis 8. Tá bom? Te vejo lá.